Seja muito bem-vindo ao podcast Volte pra Caixa. O meu nome é William Meller e tenho uma alegria muito grande ter você aqui em mais um episódio onde a gente vai refletir sobre assuntos que fazem diferença, que podem impactar a nossa carreira, a forma como você vem liderando as suas equipes, gerenciando os seus negócios, sempre com a proposta de sermos 1% melhor do que a versão que a gente foi ontem. Essa é a ideia, essa é a filosofia de vida que eu carrego comigo. Tentar todo dia ser um pouquinho melhor do que a versão que a gente foi no dia anterior. Com essa ideia em mente, a gente consegue olhar para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento profissional, sempre com a seriedade que aquilo merece. E quando a gente faz reflexões como as que a gente vai fazer aqui hoje, a gente consegue trazer um pouquinho de profundidade também para tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não apenas o hype, não apenas a correria, não apenas o ruído, o barulho, mas tudo aquilo que faz diferença, a gente olhar com um pouco de atenção e calmar também. Calmar, porque o barulho, o ruído, ele atrapalha o nosso entendimento do que está acontecendo. E essa é a proposta desse podcast. Volte para a caixa é uma proposta a gente olhar para o básico, aquilo que funciona, porque na verdade o básico é justamente uma inovação que anda em falta. Voltar a olhar para o básico, voltar para olhar para as coisas simples que realmente fazem diferença. Diferença para nossa carreira, diferença na forma como a gente lidera, e diferença para a maneira como a gente conduz os nossos negócios. Como eu disse, meu nome é William Meller e eu vou ser o seu host aqui hoje por mais alguns tópicos. E como sempre, vamos começar por uma história, né? Esse podcast gosta de conversar com uma história porque ele coloca um pouquinho de conexão com coisas que já aconteceram, que nos ensinam tanto e vai ter uma conexão sempre muito forte com os temas do episódio, tá bem? Eu quero te levar pra eu quero te levar para 1914, onde um homem chamado Ernest Shackleton vai partir da Inglaterra com 27 homens para uma expedição com um objetivo muito grande: cruzar a Antártida. De ponta a ponta ele queria cruzar a Antártica e para isso ele tinha uma ambição muito grande. Primeiramente, isso é algo que ninguém havia feito antes. Então, um feito inédito que fazia, né, o Ernest, o Shackleton, ter essa ambição por algo tão grandioso, um feito que iria entrar para a história. O navio que vai conduzir, ele nessa expedição, iniciar a expedição, se chama Endurance. E tem um livro espetacular sobre essa expedição que eu recomendo muito, é uma leitura muito boa e, inclusive, uma leitura bem impressionante. Foi uma leitura que me impressionou pela história do que aconteceu. Mas o que vai acontecer é que em janeiro de 1915, o navio vai ficar preso no mar de gelo, né, no gelo do mar. E vai ficar preso de uma maneira que fique imóvel, sem saída. O gelo ele vai começar a apertar, ele vai começar a ficar mais rígido e o casco do navio vai começar a ceder. O Ernest, como capitão dessa jornada, ele tinha apenas, uma alternativa, né, o Endurance ele vai afundar e o plano original vai morrer junto com essa proposta que ele tinha, com aquele navio, com aquela expedição. O plano afundou junto com o navio. Só que agora ele está no meio do nada, do frio, com 27 homens e sem comunicação, sem uma rota de resgate, sem uma rota de fuga, de retorno. Não haviam opções na sua frente como um plano B naquele momento. Ele não tinha mais o navio, ele não tinha mais a comunicação. Não havia como sair daquela emboscada. Acontece que ele vai trocar a missão dele. Ele vai trocar a missão de fazer história, como algo inédito, para transformar aquilo em sobrevivência. Fazer com que ele e aqueles 27 homens pudessem voltar vivos para suas famílias. Durante mais de um ano, ele vai tomar decisão sobre onde dormir, quanto comer, o que comer, quando que é a hora de avançar e de parar. Ele vai tomar decisões muito difíceis com aquele grupo. E vai, em abril de 1916, atravessar cerca de 800 milhas de oceano aberto em um barco de cerca de 6 metros para buscar ajuda. Em agosto de 1916, todos os 27 homens vão ser resgatados e nenhuma morte ocorreu nessa expedição. É uma história impressionante, como eu disse, o livro ele me impressionou bastante quando eu li pela magnitude do que acontece, né, 27 homens no meio do nada, essa expedição, já começa dando errado, já começa falhando, e a gente tem essa
necessidade de uma liderança, em um momento tão crítico. Liderança, a gente tem a literatura sobre liderança vai falar muito sobre liderança situacional, sobre liderança, eh, enfim, existem diversos tipos de liderança, mas a situacional aqui é a que vai ser colocada em prática, né. Não a liderança servidora, não a liderança, do poder, não a liderança do cargo, mas a liderança daquilo que precisa ser feito para garantir que o próximo passo aconteça. E o próximo passo, nesse caso, valia vida ou morte. Ele ele não vai conseguir vencer, né, o Shackleton Tower, ele não vai conseguir vencer ou ter sucesso aqui porque ele era o mais existente ou mais habilidoso. Ele vai conseguir vencer nesse caso e ter uma boa liderança, porque ele entendeu que o plano original deixou de funcionar e ele olhou apenas para o que ele tinha à frente dele. Executar com a informação que ele tinha, mover, seguir adiante com o objetivo de sobreviver. Ele não vai ficar preso naquela função de o plano A falhou e não há mais nada que possa ser feito. Ele vai colocar, uma nova visão à sua frente e ele vai aceitar mudar o plano. E hoje a gente vai falar sobre justamente isso, porque a gente precisa, na nossa carreira e nos nossos negócios, também saber o momento que é o correto para trocar o rumo, trocar o plano. E a pergunta que eu quero fazer aqui, fazer uma reflexão com você é: e e se o problema da falta de performance for justamente o excesso de informação para performar melhor? Essa é uma reflexão muito interessante quando a gente começa olhando para essa história impressionante do Endurance e dessa expedição, porque a gente vive um momento muito perigoso onde os planos eles mudam constantemente. Só que não apenas mudam constantemente, como a expectativa em cima das pessoas executando o plano, que são parte do plano, que estão liderando o plano, mudam também constantemente. E o mercado vai valorizar, obviamente, quem entrega mais, quem entrega sempre, quem entrega com constância. Só que essa ideia de alta performance virou praticamente uma identidade. E essa identidade precisa, ou pelo menos é essa impressão que o mercado passa, precisa estar constantemente conectada com aquele profissional, com conosco, né, enraizada naquilo que a gente faz para entregar mais, entregar melhor, bater a meta, aí a meta aumenta, a gente precisa bater aquela nova meta. O problema é que esse padrão ele vai ignorar uma realidade biológica muito básica, a de que o ser humano não consegue ter uma constância de alta performance e motivacional sempre. Isso a gente basta olhar para os esportes, para a gente conseguir entender o lado biológico com mais intensidade. Todo atleta que coloca uma intensidade muito grande por um longo período de tempo acaba passando por lesões. É por isso que a gente tem as temporadas. A gente tem as temporadas onde os jogos, dependendo do esporte, ou a competição, ela fica mais acirrada. Aí tem um momento de chegar em alguma decisão, onde esse é o pico da intensidade do atleta, pode ser uma final de campeonato, pode ser às vezes uma Olimpíada, um campeonato mundial, algo nesse sentido, que vai exigir aquela intensidade, aí ele vai passar, ele vai voltar para o seu momento de treino, de pré-temporada, de construção, para voltar, então, ao momento de competição novamente. Pegando o futebol, que é o exemplo como brasileiro que para mim é mais fácil, a gente vê isso quando os jogadores têm uma agenda de jogos muito cheias. Os treinadores falam sobre isso o tempo todo. Jogo na quarta e jogo no domingo, jogo na quarta, jogo no domingo, jogo na quarta, jogo no domingo, todos os jogos são decisivos, todos os jogos são importantes. O que que acontece com os jogadores? Começam a se machucar, começa a ter muita lesão nas equipes. Se a gente tivesse uma Olimpíada a cada 6 meses, exigindo dos atletas de outros, esportes aquele nível de entrega e de intensidade, a gente também veria muito mais lesões, infelizmente, acontecerem. É por isso que a necessidade biológica de respeitar o nosso corpo e também a nossa mente é tão importante. Qual é o problema? Quando se trata do corpo, quando se trata da saúde física, é mais visível e, portanto, um pouquinho mais fácil de mostrar que algo não está dando certo. A lesão, a falta de performance física visível. Porém, para os trabalhadores do conhecimento, isso é muito mais difícil. Afinal, eles começam a ter o seu cérebro
fritado, né, por conta de uma necessidade de uma cobrança muito grande, e isso vai refletir, hã, vai ser algo interno e vai refletir lá na frente com um problema muito maior. Em 2019, se você não sabe disso, a OMS classificou o burnout, né, na revisão da classificação internacional de doenças, né, uma doença que é um resultado de um estresse crônico no trabalho, que não foi gerenciado. Então a pessoa estressou-se, pico de estresse, aquilo não foi trabalhado, não teve o descanso necessário, e esse pico de estresse ele vai estourar em algum momento. Tem um professor de economia de Stanford que ele vai fazer uma análise muito interessante sobre produtividade. O nome dele é John Pencavel, e ele vai analisar que a produtividade por hora, ela cai de forma significativa a partir das 50 horas semanais. Acima de 55 horas, o ganho marginal de produtividade de um trabalhador é praticamente zero. Ele faz essa análise, ele leva em consideração os trabalhadores do conhecimento. E essa análise dele era muito interessante para nossa reflexão, porque eu quero justamente convidar você a pensar sobre as suas altas temporadas, os seus momentos de competição, de entrega máxima, e como você lida com a sua pré-temporada, com o seu momento de treino, com o seu momento de baixar a pressão. Que quem trabalha, por exemplo, com conhecimento, com o cérebro constantemente, vai ter um problema muito grande em cima disso, que é entender qual é o momento da entrega alta, porque ela é necessária e essa minha fala aqui, esse tema que eu trago para reflexão, ele não é uma ode a trabalhar menos por semana, diminuir as horas semanais, não é especificamente sobre isso, tá? Essa é outra discussão, outro debate. O ponto que eu quero trazer é que a alta performance ela é importante, sim, ponto, nova linha. Porém, essa alta performance precisa levar em consideração como o ser humano consegue trabalhar para garantir a sua própria alta performance. Se você é um gestor e você não entende isso, e você exige da sua equipe alta performance constante ao longo de uma semana intensa de trabalho de entrega e você não gerencia esses momentos de picos altos e momentos de picos baixos, que são importantes também para a performance de um trabalhador e de uma equipe, você corre um grande risco de ter a sua equipe saindo por motivos de doenças mentais. Eu passei por isso mais de uma vez com equipes que eu estava não liderando diretamente, mas em projetos que eu estava atuando, onde eu conseguia ver muito claramente uma pessoa que usando um termo do dia a dia, né, quando uma pessoa estava prestes a estourar, né, estava prestes a ter um problema, seja um problema, de saúde, estourar no sentido, nesse caso negativo, de ter uma reação, aquele escopo de trabalho que ela estava atuando, não somente no projeto que eu estava conduzindo, mas no time que ela atuava, né, em cima dos produtos que ela conduzia. E também já vi o estourar no sentido da pessoa não simplesmente sair daquele projeto, pedir para ser alocada em algo diferente. E por que que eu via isso acontecer? Simplesmente porque as demandas e expectativas que se tinha em um projeto, e no caso como gerente de projetos eu tinha uma única visão daquelas pessoas envolvidas, elas também estavam envolvidas em outros 12, 15, às vezes mais de 20 projetos. Todos eles com a sua expectativa de uma certa performance. Isso não significa que o projeto A ou o projeto B estava exigindo daquela pessoa mais do que deveria exigir. Acontece que ela estava envolvida em um contexto tão grande de informações de projetos diferentes que o cérebro dela não conseguia lidar com aquela necessidade de alta performance constante. Isso é biológico. A gente vai ter um dado bem interessante de 2025 que ele ajuda a gente a entender esse entender um pouquinho melhor essa reflexão, que é a da Microsoft Work Trend Index. É de 2025, ele fez uma análise com 31.000 trabalhadores de 31 países diferentes, e 68% desses trabalhadores, dessa pesquisa vão dizer que não tem tempo suficiente para focar no seu trabalho durante o dia. Ou seja, já não bastasse o problema da alta performance, da expectativa grande, da cobrança tão grande em cima da entrega, a gente não consegue dar tempo para os trabalhadores, é o que indica essa pesquisa, para que eles consigam focar em fazer seu trabalho. Ou seja, eles nem mesmo querendo conseguem entregar alta performance, porque eles não têm tempo para focar, tempo para ter um trabalho profundo, como o Cal Newport fala, né, um tempo de deep work
para se concentrar e fazer o seu trabalho. A reflexão que eu quero fazer com você, ela é talvez a mais óbvia possível, dado o exemplo que a gente trouxe dos esportes, que é sobre como você conduz a sua entrega, a sua visão de alta performance. Porque se você estiver entregando aquela alta performance constante, infreável, o tempo todo buscando e fazendo hora extra, novos projetos, entregando, indo além, indo aquela chama, né, o extra mile, né, a milha extra, correndo a mais, será que você está fazendo isso considerando a sua alta temporada e você está fazendo isso agora nesse seu momento de alta temporada do mês, do trimestre, do ano, não sei? Ou será que você está fazendo isso sem nem considerar que é necessário ter um pico de alta intensidade, mas também ter esse pico aqui onde você vai ter descanso, você vai colocar outras atividades para o seu cérebro. No caso de trabalhadores do conhecimento, descanso não é mexer no celular, descanso não é nem mesmo assistir um filme. Trabalhadores do conhecimento ficam muitas e muitas horas diretas olhando para uma tela. Descanso, para nós, é realmente esporte, é uma caminhada na floresta, é fazer algo que tire você da necessidade de colocar o seu olho diante de algo que te entrega pixels de informação. E é assim que a gente consegue sair desse ciclo vicioso e tempestuoso também, de uma busca constante por alta performance, que não é necessariamente, como a gente viu aqui, algo que é biologicamente possível de se ter todos os dias, todas as semanas, durante o ano inteiro. Tá bem, acho que a história do Shackleton que a gente trouxe no início, eu gosto porque ele faz uma conexão muito boa, como eu sempre digo aqui nesse episódio, um tópico vai puxando o outro, mas tem tantas lições que a gente pode tirar que enfim, tem a parte da liderança, tem a parte de construir, time, construir uma relação de confiança entre as pessoas, e também construir uma boa gestão de conflitos, entendendo o que que eu consigo realizar agora, o que que eu preciso talvez delegar para aquela pessoa, o que que eu preciso, melhorar no meu trabalho. E esse próximo tópico que a gente vai trazer, é a gente justamente para olhar para um tema que sempre me chamou muito a atenção quando eu penso e reflito sobre promoções, sobre planos de carreiras. Quando eu olho, por exemplo, para como que aquele gerente chegou naquela posição, como exatamente aquela pessoa chegou naquele cargo de especialista, o que que levou ela até lá? A verdade, e a gente vai ver nesse próximo tópico, é que as coisas que nos trazem até aqui, são muito diferentes das que vão nos levar para o nosso próximo passo. Sabe que tem um livro que ele tem justamente esse título, e é um livro em inglês, que ele fala, né, o que te trouxe aqui até aqui não vai te levar até lá. E é sobre isso que eu quero conversar com você agora. O mercado elogia, qualifica, recompensa quem entrega bem, quem entrega com qualidade, quem entrega com perfeição, com maestria, quem entrega com alta performance. Então a gente vai resolver um problema, a gente vai entregar com rapidez, a gente vai passar uma imagem de confiança. E com isso, se a liderança sabe que pode contar com você e você tem boas entregas, começa uma armadilha. É isso mesmo. Talvez você tivesse esperando que eu ia dizer que começa a construção para uma promoção, a construção para um próximo passo, mas, tem algo que também pode ser considerado uma armadilha nessa construção de carreira, onde a gente entrega, é promovido, vai para o próximo passo. E é sobre esse tema que eu quero trazer uma reflexão para você. Como eu falo sempre, o voltar para o básico, ele também significa olhar para estudos do passado, para livros, para cases do passado, que também nos ajuda a entender um pouquinho melhor sobre alguns erros de carreira que estão acontecendo, movimentos de mercado, movimentos econômicos que estão acontecendo no presente. Tem um estudo, né, de um educador canadense chamado Lawrence J. Peter, que ele vai ficar bem famoso, ele vai publicar em 1969 esse estudo, e o estudo ele vai ficar tão famoso
pelo seu formato e os cases que trouxe, que ele vai ser conhecido como o princípio de Peter, né, em inglês The Peter Principle. Esse esse estudo ele traz uma tese muito simples e que a tese por si só já nos faz ter uma reflexão muito grande. Ele diz no seu livro, na publicação do seu estudo, que em qualquer hierarquia, os funcionários tendem a ser promovidos até o nível da sua incompetência. É bom ter uns 2, 3 segundos aqui após essa frase, porque realmente ela pega, né, e faço questão de lê-la de novo. Em qualquer hierarquia, os funcionários tendem a ser promovidos até o nível da sua incompetência. E isso não se trata dos funcionários serem ruins, mas é porque que as habilidades que tornam aqueles funcionários excelentes em um determinado nível, um determinado tipo de entrega, raramente são as mesmas habilidades que são exigidas ou esperadas de alguém que está no nível superior. Então pensa comigo, alguém é muito bom em cortar a grama, ele vai melhorando, ele vai se tornando o melhor em cortar gramas, ele é excelente nisso. E aí a empresa vai lá e faz o quê? Promove ele como chefe da equipe de cortadores de gramas. Ele agora não está mais fazendo o que ele é excelente em fazer. E as habilidades que são esperadas dele não são mais as mesmas. São esperadas que ele consiga treinar outras pessoas a cortarem grama bem. É esperado que ele organize as suas equipes de forma que elas sejam bem distribuídas para cortar a grama. Ou seja, tudo aquilo que ele tem de excelência não constrói mais aquilo que é necessário para o cargo que ele está executando agora. E talvez ele faça um bom trabalho, porque ele entende muito sobre cortar grama, ele consiga organizar as suas equipes. Então agora ele chega ao momento onde ele vai ser promovido novamente. E agora, em vez de gerenciar uma equipe de cortar grama, ele vai cuidar de toda uma vertical de jardinagem dentro da empresa. E novamente, todas as habilidades que são exigidas desse funcionário, agora em um cargo mais alto, agora com uma responsabilidade diferente, já não está mais conectada e nem mais tão perto da sua grande excelência. Eu dei esse exemplo de cortar grama para ser um pouquinho mais visual e até mesmo um pouquinho mais físico, mas agora olhe para sua empresa, independente do tipo de negócio, de indústria que você trabalhe, e pense em casos parecidos como esse. Quantas vezes você viu, eu trabalho com desenvolvimento de software, eu infelizmente vi isso várias vezes, aquele desenvolvedor, aquele profissional que era muito bom no que fazia, ele era tão bom que ele tinha o seu próprio, como a gente diz, né, a caixa que é somente dele, a gente sabe que aquela pessoa dá conta daquele tipo de trabalho, ele é o melhor naquilo. E a empresa promove ele para um cargo de liderança, às vezes uma liderança técnica, às vezes uma liderança mais, formal, às vezes uma liderança com expectativas, de não entregar mais código, que é o que ele é bom, mas sim de fazer outras pessoas entregarem o seu código, e aqui ele perdeu tudo aquilo que ele tinha de excelência para mover para um novo cargo. E é por isso que o começo desse tópico ele conecta tão bem, né, porque a gente pensar que o que a gente é bom agora e vai nos levar para o próximo cargo, é igual ao que fez eu sair do cargo que eu tinha anteriormente e chegar até a posição que eu tenho agora, a gente pensar que é igual, que é parecido inclusive, é um erro muito grande. Tá bem, e isso vale para qualquer carreira. A tese dele, ela tem um nível, inclusive nas publicações que vão tratar do estudo, sempre tem um título de humor por causa da tese, quando fala do nível de incompetência, mas ouça a frase de novo com os exemplos que eu dei e pensa comigo. Em qualquer hierarquia, os funcionários tendem a ser promovidos até o nível da sua incompetência. Um estudo de 2018, agora mais recente, ele vai analisar dados de mais de 53.000 vendedores em 214 empresas, então veja a abrangência do estudo, e ele vai encontrar evidências diretas desse princípio de Peter. As empresas promovem os melhores executores, os melhores vendedores,
para cargos de gestão, mesmo quando esses trabalhadores não têm o perfil esperado de um bom gestor, de um bom líder. E qual que é o problema aqui? A gente pensa que somente porque ele é bom na execução daquela tarefa, no caso vendas, que ele teria uma conexão direta e natural para ser um bom gerente das equipes de vendas, e isso não é verdade. Gestão e liderança têm as suas necessidades específicas, e colocar alguém somente porque ela faz o trabalho da equipe como o melhor, é o melhor em fazer aquilo, não necessariamente, de novo, há muitos casos onde a gente tem excelentes gestores, líderes que saíram desses cargos. Veja bem, esse não é o ponto. Acho que é um parênteses importante. Mas, normalmente, as expectativas desse gestor e desse líder vão ser completamente diferentes da que eram quando ele era vendedor. E agora que ele está num cargo de gestão, para ele ir para o próximo cargo, para ele avançar para o próximo nível, não são mais as mesmas coisas que antes eram necessárias para fazer ele mover. Agora, os seus resultados não dependem apenas das suas contribuições individuais, mas sim das contribuições de todo o seu time. Então, obviamente, vai ser uma reflexão muito grande olhar para isso e pensar: como que a nossa performance hoje se comunica com o que eu quero fazer amanhã, com o nível de carreira, com a promoção, a movimentação de carreira que eu quero ter para o meu próximo cargo. E ainda, se o meu cargo hoje, o título que eu tenho, desaparecesse amanhã ou fosse substituído por inteligência artificial, quais são as habilidades que eu tenho excelência? Afinal, se eu cheguei nesse cargo por conta da minha excelência, da minha entrega, eu provavelmente tenho habilidades que, independente do cargo, continuam sendo importantes para o mercado, certo? Quais são essas habilidades? Essa é a reflexão que eu quero te convidar a fazer, porque o princípio do Peter, ele vai ter uma relação completa ou uma reflexão profunda em nos fazer pensar aquilo que nós somos bons. Afinal, o cortador de grama, talvez ele não seja um bom gerente de pessoas, mas ele é um excelente cortador de grama. Talvez o vendedor não seja um bom gestor para as equipes de vendas, mas ele ainda é um excelente vendedor. Talvez o gerente que foi promovido para a engenharia de software, para cuidar da equipe de software, ele não seja tão bom em liderar essas pessoas e cuidar dos conflitos que surgem por conta, ah, enfim, desse novo cargo, mas ele é ainda um grande desenvolvedor de software. Eu faço essa reflexão comigo toda vez que eu vejo uma oportunidade, uma possibilidade de mudança na minha carreira, porque eu quero também pensar: será que eu tô no meu nível de incompetência agora e eu preciso fazer uma movimentação para voltar para o meu nível de excelência? Ou será que eu ainda estou olhando para as promoções, para o plano de carreira, para o plano de crescimento, apenas com aquele olho da escada, né, o próximo, o próximo, o próximo, sem olhar para aquilo que eu sou bom e aquilo que eu posso entregar de valor para as empresas, para o mercado, enfim, para o lugar que eu estiver trabalhando. Isso é muito legal, porque a gente falou sobre excelência aqui, e pensa de novo no Shackleton lá da nossa história do começo do episódio. Ele talvez não fosse o melhor em sobrevivencialismo, certo? Mas ele era o capitão daquela expedição e ele tinha que garantir a sobrevivência daqueles homens. O que foi exigido dele provou que ele era um excelente líder, e que bom que ele conseguiu cuidar desse desafio com carinho, afinal, ele tinha 27 vidas sobre a sua liderança. Mas infelizmente, quando a gente tira o lado aqui da história e olha novamente para as empresas, a gente não tem uma sobrevivência em jogo, mas a gente tem negócios em jogo. E infelizmente a gente ainda vê muitas empresas fazendo esse trending, né, essa troca de alguém tão bom naquela função, simplesmente, colocando ela num novo cargo onde elas perderam uma pessoa, um funcionário tão bom naquela função que ela executava, um vendedor, por exemplo, e ganharam um péssimo gerente da equipe de vendas.
Com isso, a gente sempre vai puxando como eu disse, um tópico vai puxando o outro, um tópico vai levando à próxima reflexão, e a gente quer refletir aqui sobre novamente, sobre a questão da transparência no trabalho moderno, né. A gente falou sobre isso em outro episódio, e é muito difícil hoje, com tanta comunicação, a gente entender o que está acontecendo. Só que quando eu falo isso e penso, não parece estranho? Não parece estranho que a gente ter acesso a tanta informação, ao invés de nos tornar mais bem informados, mais por dentro do que está acontecendo, tá fazendo a gente ficar mais por fora e mais perdido sobre o que de fato, aconteceu na minha empresa essa semana, o que de fato aconteceu no projeto que eu estou trabalhando, o que de fato aconteceu no mundo, na indústria em que eu trabalho. Eu penso muito sobre isso porque, conversando com profissionais mais experientes, inclusive profissionais aposentados de algumas áreas, eu pergunto sobre como eles faziam para se manter atualizados, como eles faziam para se manter por dentro do que estava acontecendo sem a internet, né, profissionais que construíram a sua carreira em um tempo em que não tinha o Google para pesquisar uma informação, um site de notícias da indústria para se atualizar. E muitos desses profissionais, eles confiavam, né, nas publicações, revistas das suas indústrias, materiais que eram disponibilizados para colocá-los por dentro do que estava acontecendo na sua no seu mundo corporativo, né. E esses profissionais estavam sempre atualizados justamente porque havia o quê? Curadoria de conteúdo, havia cuidado com a informação que chegava até eles. A gente pode fazer uma longa reflexão aqui sobre a democracia e o acesso à informação, o acesso ao conhecimento que hoje é muito melhor, mas não necessariamente isso está nos ajudando a internalizar melhor o conhecimento, acho que esse é o ponto. E e esse é justamente um dos tópicos ou tópicos que vai levar a gente para o nosso terceiro, assunto aqui hoje. A gente nunca teve tanta comunicação, tanta forma de ficar mais informado sobre o que está acontecendo. Só que ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil entender o que está sendo falado ao nosso redor. Seja no nosso time, seja na nossa empresa, seja na nossa indústria, seja no contexto que for, a gente tem diariamente um bombardeio de informações, de mensagens, de notificações que não nos permite entender o que deve ser priorizado e quando. Quem consegue fazer isso hoje em dia já sai muito na frente, porque realmente conseguir organizar a informação que a gente recebe, a informação que a gente recebe e transformar isso em conhecimento é uma habilidade essencial de sobrevivência corporativa nos dias atuais. Eu trabalho com fazendo curadoria de conteúdo para poder publicar as minhas newsletters, para poder organizar esse podcast, para poder construir o meu conteúdo, mas eu também gosto de fazer muito isso. Só que a verdade é que eu também não consigo escapar de, às vezes, ser bombardeado por essas informações, afinal, para fazer curadoria de conteúdo, preciso saber o que está acontecendo, e para saber o que está acontecendo, eu preciso ter acesso a diferentes fontes. É por isso que cada vez mais eu tento eh, cuidar, selecionar com mais carinho e com mais atenção as fontes que eu acesso a informação. O problema é que dentro das empresas a gente também está comunicando muito. A gente vê, e há um relatório chamado também da Microsoft aqui, ele chama Microsoft Work Trend Index, a gente cobriu ele em outro tópico, em outro tema que a gente cobriu aqui no canal. E ele vai mostrar pra gente que funcionários recebem, em média, 153 mensagens no Teams e 117 e-mails por dia, né. Aqui é um relatório das ferramentas de trabalho da Microsoft. Ou seja, 57, de acordo com esse relatório, 57% do trabalho é gasto em comunicação. Reuniões, e-mails, chats e apenas 43% vai para criação e execução de trabalho real. É um tempo muito grande investido em comunicação, justamente em um mundo que a gente sabe que a maioria dos problemas acontece por uma má comunicação. É uma bagunça quando a gente pensa nesses dados, certo? A gente passa mais tempo comunicando e a gente tem mais problemas por conta de má comunicação. Veja que nesse relatório, 68% dos entrevistados vão dizer que não tem tempo suficiente para focarem.
como a gente já cobriu também em outro tópico, mas lembrando, 68% das pessoas não têm capacidade ou entendem que tem o tempo necessário para focar no seu trabalho, para fazer o trabalho que precisa ser feito. E isso é um dado bem relevante, como como a gente começou falando, né, o acesso à informação ele está muito melhor. A gente tem acesso a uma ampla gama de dados, de informações, só que existe uma diferença muito grande entre comunicar e tornar claro o que a gente está comunicando, né. Comunicar é mandar uma mensagem, a gente pode fazer isso de várias formas, só que entregar a mensagem de maneira clara está muito mais ligado a garantir que a pessoa do outro lado está recebendo e internalizando aquela mensagem como a gente espera. E isso é muito difícil quando a gente vê tanto tipo de informação movendo para todos os lados, movimentando tanto os times, tantas notificações, não permitindo que a gente tenha o foco necessário. Se você para e analisa a sua carreira, faça uma análise pessoal. Quanto tempo no seu dia anterior, não sei que dia é hoje para você, que você está assistindo esse vídeo, mas quanto do seu dia anterior, do último dia que você trabalhou, foi gasto em reuniões ou trocando mensagens com seus colegas? Essa é uma questão muito importante, porque obviamente muito trabalho é feito em reuniões, muitos cargos eles dependem das reuniões para facilitar a comunicação e fazer um projeto, mover-se, fazer um projeto caminhar, fazer um projeto andar para o caminho certo, gerenciar os riscos, entender o que está acontecendo, desbloquear algum tipo de trabalho que está bloqueado. Então, as reuniões e as comunicações, elas são parte integral do trabalho. A reflexão aqui não é sobre diminuir comunicação, na verdade, deveria inclusive ser sobre aumentar a comunicação, se necessário. O ponto é sobre a qualidade dessa comunicação. Como o exemplo que eu já citei, imagina os trabalhadores que construíram a sua carreira em um momento que não tinha internet. No passado não tinha o Google, não tinha, o blog para ter acesso à informação da sua indústria. E eles precisavam confiar na curadoria de conteúdo das revistas, das publicações das suas áreas. Esses profissionais estavam muito mais bem informados sobre as suas indústrias do que a gente está hoje com a internet. E isso é muito impressionante, é um dado muito relevante, porque ele tem que incomodar um pouquinho a gente, você não acha? Para quem lidera uma equipe, por exemplo, se pensar que a comunicação é um problema e ela não acontece de maneira, hã, enfim, com qualidade, a gente deveria parar um pouco algumas das coisas que a gente está fazendo e focar em melhorar a comunicação das nossas equipes, afinal, comunicação é onde eles estão passando a maior parte do seu dia e aonde eles estão tendo mais problemas. A reflexão aqui é justamente sobre como a gente consegue transformar todo esse mundo de e-mails, de mensagens, de reuniões, em algo que faça o trabalho fluir da maneira certa. Afinal, a nossa comunicação, ela é a nossa forma de trabalhar hoje em dia também no para quem trabalha, né, no mercado do mundo do trabalho, do conhecimento. Se a gente não consegue refinar e nos tornarmos melhores comunicadores, a gente tem um problema de talvez ficar escondido, fazendo um trabalho muito importante, fazendo um trabalho que é muito relevante para o negócio, mas que ninguém está vendo, porque a gente não está conseguindo comunicar bem feito. Eu venho fazendo um trabalho para ajudar você com isso numa newsletter chamada You Visible. É um projeto que eu escrevo conteúdo em inglês para ajudar com que você possa melhorar também a sua comunicação corporativa de forma que você não fique escondido atrás do seu cargo. Infelizmente, eu venho assistindo ou presenciando profissionais com uma qualidade impecável de entrega, profissionais que realmente têm uma qualidade impressionante naquilo que fazem, um talento absurdo, mas que estão escondidos atrás de uma comunicação ineficiente ou às vezes uma personal branding que eles, né, uma marca pessoal que eles nunca sequer consideraram como algo importante. Se você tem curiosidade sobre isso, te convido a conhecer esse projeto. Tenho certeza que você também pode melhorar ainda mais a sua comunicação, a forma como a mensagem que você entrega para as pessoas
seja recebida da melhor maneira possível, inclusive a mensagem que você manda para o mundo com a sua marca pessoal, tá bem? Mais um ponto aqui antes de encerrar esse assunto sobre comunicação, é levar você a refletir sobre algo que eu também venho pensando muito nas últimas semanas, últimos meses, nesse começo de 2026, que é sobre como todas as ferramentas de inteligência artificial que a gente tem disponível ao nosso alcance agora, podem nos ajudar a melhorar a nossa comunicação. Usando, por exemplo, a ferramenta que é permitida dentro da empresa, você pode fazer uma análise. Eu estou fazendo esse parênteses da ferramenta permitida, porque é muito importante que você tome cuidado com o vazamento de informações para inteligência artificial. Esse é um tema muito sensível que eu quero sempre fazer um alerta. Mas usando as ferramentas que são apropriadas e permitidas dentro da sua empresa, faça uma reflexão, uma análise de todos os e-mails, as mensagens que você enviou, as comunicações que você teve, procurando gaps e oportunidade de melhoria na sua mensagem. Às vezes, você vai perceber alguns padrões que eram impossíveis de perceber de outra forma, como, por exemplo, a forma como você responde, talvez rápido demais ou lento demais, algum tipo de interação nos seus chats, talvez algum tipo de posicionamento que você tenha que faça a sua mensagem ser recebida de uma maneira fraca. O que quer dizer fraca? Que ela não é uma mensagem que tem um posicionamento claro, você é meio dúbio na sua comunicação, você está com medo de parecer agressivo ou soar direto demais e com isso você fica em cima do muro, às vezes, com sua comunicação. Esse tipo de trabalho com inteligência artificial pode te ajudar muito a construir alguns planos de melhoria para a sua carreira e para a forma como você comunica usando as ferramentas que você tem disponível. E no ponto de vista pessoal, você pode fazer a mesma coisa. Com todos os tipos de comunicações que você tem, você pode usar inteligência artificial, use com sabedoria para não vazar dados importantes, mas você pode usar a inteligência artificial para também fazer uma análise de como você vem se comunicando e quais são os possíveis pontos de melhorias na sua comunicação. Me conta aqui nos comentários como foi a sua experiência com esse tipo de análise e que tipo de descoberta você fez. Eu vou ficar muito curioso para descobrir. Mas fechando aqui então esse episódio, acho que a gente conseguiu fazer uma reflexão grandiosa em cima desses temas com base na história que a gente começou. A história do Endurance, né, do Ernest Shackleton e a expedição para a Antártica com esses 27 homens, é com certeza uma história que vale muito a pena você ficar sabendo, você ler mais sobre ela e entender o quão o quão foi impressionante esse feito, essa sobrevivência, esses 27 homens conseguirem voltar sãos e salvos para suas famílias. É realmente algo um feito da humanidade, né. Inclusive, quando eu li esse livro, eu pensei que o Ernest Shackleton quando a expedição fracassou, ele talvez sentiu por algum momento, com certeza, uma lamentação muito grande por não conseguir ser a primeira expedição a chegar na Antártica, né, aquela não seria pelo menos, mas depois pensando o quão incrível foi o feito que ele acabou fazendo, talvez ainda mais incrível que ser o primeiro a chegar na Antártica. E com essa reflexão, quero te agradecer muito por mais um episódio ter caminhado aqui junto comigo. Às vezes você literalmente está caminhando. Eu sei que algumas pessoas assistem, ou escutam aos podcasts enquanto estão fazendo algum tipo de caminhada na rua, algum tipo de corrida. Se esse foi o caso, comenta aqui, me deixe saber se você estava aí caminhando, correndo, é muito legal. Tá bem? Muito obrigado. Esse é o podcast Volte pra Caixa. O meu nome é William Meller. Muito obrigado e até o próximo episódio.